Então, irmãos, este texto de Isaías 41, de 1 a 13, é um texto em que Deus fala com o povo de Israel de uma maneira peculiar. Deus lembra a Israel o que ele fez chamando Abraão de longe, a jornada que Abraão fez, e como Deus prosperou Abraão no seu caminho. E, de alguma forma, como Abraão foi influenciando as nações à sua volta. Tem um trechinho aqui que até, às vezes, alguns cristãos fazem um emprego indevido. No verso 6 diz assim: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Parece um versículo de encorajamento, mas é um encorajamento entre as nações que não temiam a Deus, porque logo no verso 7 diz: e o artífice animou o ourives, e o que alisa com martelo é o que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Deus está falando aqui do hábito das nações de construir ídolos. O artífice, o ourives, o que bate na bigorna, o que solda. Então com pregos afirma para que não venha a mover-se. É a colocação de um ídolo, uma base. Deus diz para Israel, agora ele deixa a história e fala: porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. É muito lindo isso, Deus chamando Abraão de amigo. Deus falando: esse homem é meu amigo. E ele se dirige à descendência de Abraão, ao povo de Israel, declarando as bênçãos, a proteção, o compromisso de Deus com esse povo. E aqueles que se opõem, guerreiam, tentam destruir, serão destruídos. Aqueles que tentarem dizimar o povo de Israel serão dizimados, envergonhados, confundidos, tornar-se-ão em nada. E este trecho termina falando assim, verso 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Então, podemos também usar esse texto para nós cristãos, pensando em toda a trajetória da nossa vida até aqui, das nossas lutas, das oposições, das guerras que enfrentamos, lutas pessoais, e como o inimigo se opõe a nós. E Deus quer fazer de cada um dos seus filhos amados, amigos, como Ele fez
aliança com Abraão. E eu quero destacar aqui para vocês, nesse versículo 13, o Senhor teu Deus falando: não temas, eu te tomo pela mão direita e te ajudo. Pensa, imagina Deus como seu pai te dando a mão direita e você caminhando com ele, de mãos dadas com Deus. Isso é o que ele quer para nós. E a partir dessa verdade, eu quero destacar para nós essa ideia, essa percepção, essa mensagem, essa verdade bíblica, de que a mão de Deus está conosco, está sobre nós. Lá em Esdras 8:31, Esdras era um sacerdote e ele estava no cativeiro e aí liderando um grupo que voltava para a terra de Canaã. E diz assim: e partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Então ele foi empreender uma longa viagem, e eles estavam com muito ouro, com muitas riquezas que eles tinham recebido do rei da Pérsia, da Média. Muitos desses tesouros que tinham estado, que eram do templo de Jerusalém e ficaram lá nos domínios da Babilônia e depois da Média, da Pérsia. Agora eles voltavam e ele diz: e a mão do nosso Deus estava sobre nós para nos livrar, livrou-nos da mão dos inimigos. Então veja, aqui aparecem duas mãos: a mão do nosso Deus sobre você e a mão do inimigo, para tentar roubar, matar, destruir, perturbar, atacar a sua vida. Então Deus é aquele que nos livra da mão do inimigo. E a boa mão de Deus pode se estender para abençoar você. A mão de Deus se estende não só para proteger, mas para prosperar você, para libertar, restaurar a tua sorte, prosperar a sua missão, prosperar a sua jornada, o seu trabalho, a obra que você faz no reino de Deus. Outro exemplo, a gente vê também Neemias, que era outro líder de Israel, que também estava no cativeiro. Aí no capítulo 2, verso 8, diz assim: como também Neemias estava triste, e ele era o copeiro do rei. Num reino desses, o copeiro era uma pessoa de alta confiança, porque o copeiro convivia com o rei, ele era a pessoa que servia a comida do rei, o vinho. Inclusive, toda vez que ele ia servir o vinho do rei, ele servia, bebia na frente do rei,
e ele aí servia o rei. Por que fazia isso? Porque o copeiro estava numa posição de proximidade, não tinha nenhum guarda que interditasse as entradas dele em quaisquer salas ou ambientes do palácio. Ele era o cara que tinha o trânsito total e poderia envenenar o rei. Por isso ele tinha sempre que provar na frente do rei. Então era um cara de muita confiança. E Neemias era o copeiro do rei. E ele estava triste. Triste porque ele tinha recebido notícias de Jerusalém. Jerusalém estava abandonada, teve a situação do cativeiro, quando Nabucodonosor invadiu e destruiu os muros e derrubou o templo e carregou os tesouros do templo para a Babilônia. Depois colocou um preposto e tal, mas não deu certo, aquelas pessoas ficaram os pobres da terra e a cidade estava muito, muito, muito caída, muito na miséria. E quando Neemias ouviu essa notícia, ele ficou triste. E naquele dia, ele foi servir o rei. E o rei olhou para ele e viu que ele estava triste. E o rei perguntou para ele: eu estou vendo você estar com o semblante abatido. O que está acontecendo? Muito interessante isso, porque aqui Neemias é um exemplo de oração instantânea. Na hora que ele está descrevendo isso e o rei perguntou para ele o que está acontecendo, ele fez uma oração a Deus em pensamento: Senhor, agora, me ajuda, socorro, dá graça. Fez uma oração assim. Então eu elevei o meu pensamento a Deus e ele abriu o coração para o rei e disse: olha, eu estou triste porque a cidade dos meus pais, dos meus antepassados, está completamente destruída, tudo arrasado. O meu povo. E o rei tinha uma conexão, tinha uma afinidade com ele. Falou: eu te abençoo. E aí o rei deu uma carta, mandou soldados, uma escolta para proteger, autorizou ele levar, e com um acordo: você vai, mas você volta. Você é o meu copeiro, eu não estou te liberando, geral. Ele falou: tá certo. Marcaram um tempo, era uma viagem longa, e Neemias foi e reedificou os muros de Jerusalém. E o rei, aqui, capítulo 2, verso 8: como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei. O rei deu a Neemias uma carta dirigida a Asaf, que era o responsável da floresta do rei, para que dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Oh, aleluia! Pensa nisso. A boa mão de Deus está sobre a sua vida. E Ele quer lhe dar graça perante os seus companheiros de caminhada, os seus chefes. Ele quer dar graça para você perante os seus desafios, os seus familiares, os problemas, as dificuldades que você tem adiante de você. Então, a mão do inimigo está sorrateiramente para tentar roubar, matar e destruir. Mas a boa mão de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua saúde, para lhe proteger e prosperar. Agora, a mão de Deus também está sobre nós para nos ensinar, para nos disciplinar. E até para exercer juízo.
Em 1 Samuel 5:11, era uma situação que o juízo, a mão de Deus veio em juízo contra os filisteus. O povo de Israel estava numa situação difícil de afastamento, os sacerdotes estavam corrompidos, a liderança religiosa num caminho muito ruim, e Deus havia dito para Samuel, ainda jovem, ainda novo, que ele viria com um juízo sobre Eli, que era o sumo sacerdote, e os filhos de Eli, que eram sacerdotes também. E esses filhos de Eli tinham pecado gravemente. E o pai não os repreendeu. E aí veio essa palavra de Deus para Samuel, dizendo que os filhos de Eli morreriam. E o povo de Israel foi à guerra contra os filisteus. E eles pensaram: vamos trazer a arca para o meio do povo, dos guerreiros, a arca da aliança, porque assim o poder, a majestade de Deus estará no nosso meio, e aí venceremos. E eles fizeram dessa forma, mandaram os levitas buscar a arca e trouxeram. E quando a arca chegou no meio do arraial dos soldados de Israel, eles começaram a gritar, a clamar e glorificar, e o negócio, a grita foi tão tremenda, e a presença de Deus foi tão tremenda, que a terra estremeceu. E os filisteus, ao ouvirem aquele ruído do grito e aquele tremor, eles temeram. Mas já estavam ali os dois exércitos para se enfrentar a essa batalha. E foram à guerra. E o povo de Israel foi derrotado. Ali, a mão do Senhor estava para exercer juízo, disciplina. Os dois filhos de Eli morreram. E quando Eli soube da notícia, ele estava sentado numa cadeira, era bem alto, gordo, estava idoso, soube da notícia, ele caiu para trás da cadeira e morreu, bateu com a cabeça e morreu. Então, um momento terrível de juízo. E a arca foi tomada pelos filisteus como um troféu, como um despojo de guerra. Só que, se você ainda não leu esse texto de 1 Samuel, capítulo 5, leia, é muito interessante, 4 e o 5, porque a arca foi colocada no templo de Dagon, que era um dos deuses dos filisteus, e eles colocaram a arca na frente de Dagon, era um ídolo grande. E quando os sacerdotes de Dagon chegaram, lá no dia seguinte, depois que eles tinham colocado a arca, o ídolo Dagon estava caído diante da arca. Eles tomaram um susto, levantaram Dagon, colocaram no seu devido lugar, e no dia seguinte, não só o ídolo estava caído, como a cabeça do ídolo estava separada do corpo. Os filisteus falaram: epa, tira essa arca daqui. Aí mandaram para outra cidade, dentre os filisteus, e várias cidades a arca foi passando, e em cada cidade havia um juízo de Deus. Até que chegou neste trecho aqui, 1 Samuel 5:11, e os príncipes dos filisteus
disseram, e enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. O vexame é porque toda aquela cidade onde a arca tinha sido transportada, a cidade, uma das principais dos filisteus, eles tiveram hemorroidas e também ratos começaram a invadir a cidade. E foi interessante porque eles fizeram um teste, chamaram lá uns sacerdotes e disseram: nós vamos devolver a arca, como é que a gente faz? Aí eles disseram: bota num carro de boi a arca e põe uma vaca que está com a sua cria. Coloca uma vaca que tem um bezerro novo, que está mamando nela. E se essa vaca, e solta, se ela se dirigir para as terras de Israel, é porque foi a mão de Deus mesmo que pesou sobre nós. Porque nunca uma vaca se afasta da sua cria sozinha, se não for levada. E eles fizeram assim, e a vaca foi mugindo, mugindo, e foi na direção das terras de Israel, e a arca voltou para as terras de Israel. E aí os filisteus reconheceram que tinha sido a mão de Deus que estava exercendo juízo com aquelas pragas. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então pense que a mão do Senhor está sobre nós, não só para nos incentivar, nos proteger, nos encorajar, nos prosperar, mas ela também está sobre nós para nos disciplinar e para ensinar-nos lições na vida, na caminhada, para ensinar a nós evitar os caminhos do mal, onde a gente fica sujeito à mão, à interferência, à perturbação do inimigo. Então a gente precisa pensar, entender que a mão de Deus, ela não está só para proteger e prosperar. A gente precisa buscar esse entendimento espiritual para discernir essas circunstâncias na nossa vida. E quando você vir a mão de Deus sobre você, perceber a mão de Deus na frente da sua testa, é para você se dobrar, se curvar, passar debaixo da mão do Senhor. E a mão do Senhor se coloca na frente da sua testa, usando circunstâncias, usando pessoas, situações em que você quer ir adiante e tem uma interdição, tem um impedimento, tem uma barreira, tem alguém se opondo. E há situações que aquela barreira, aquela oposição, foi o inimigo que colocou ali para você não prosseguir e não conquistar, não vencer, não se livrar. Mas outras vezes, não é o homem, não é uma coincidência, nem é o diabo, é Deus. E neste sentido, Deus usa até o diabo.
uma interdição. E às vezes você não discerne e fica brigando com aquela circunstância. E fica lutando com aquela pessoa, com aquele problema, com aquele chefe. Não, mas eu queria que fosse assim. E você não vê que está ali é a mão do Senhor. O profeta Balaão foi contratado por um rei gentio que, vendo a força e o poder de Deus sobre o povo de Israel, foi lá e contratou esse profeta, que era um profeta gentílio, não era da nação de Israel, Balaão. Foi lá e pagou dinheiro para Balaão e falou: nós vamos subir no monte e vamos olhar o povo de Israel no seu acampamento, as 12 tribos distribuídas, cada uma no seu acampamento, tudo organizado, tudo lindo. E quando Balaão subiu na montanha e viu, o Espírito de Deus desceu sobre ele e ele profetizou positivamente, em contrário ao que o rei tinha pago a ele para profetizar o mal, a desgraça e a destruição de Israel. Deus usou Balaão. Inclusive, ele, na fala dele, tem uma profecia belíssima falando da estrela da manhã, se referindo ao Messias, que é Jesus Cristo. E Balaão foi lá no caminho dele. Quando ele estava no caminho para amaldiçoar Israel, o Senhor colocou um anjo com uma espada de fogo. E Balaão sentado na sua mula, querendo seguir o caminho, e a mula desviava do anjo aqui e ali, e o anjo foi lá e se colocou numa penha. O caminho passava por uma situação de rocha, de um lado e de outro, e era aquele caminho estreitinho ali. E o anjo se colocou com a espada ali, de fogo. E Balaão não estava vendo o anjo de Deus, e a mula empacou naquela penha ali. E Balaão queria prosseguir. Se ele prosseguisse, seria fulminado. E ele saltou da mula e começou a bater na mula. E Deus abriu a boca da mula. Porque me bates, disse a mula. E Balaão olhou e viu o anjo do Senhor com espada de fogo para feri-lo se ele prosseguisse. Então, a mão de Deus se coloca muitas vezes interditando o teu caminho. E você precisa prestar atenção para distinguir quando é a mão do seu Deus, do seu Senhor, usando pessoas e circunstâncias, de quando é apenas a mão do inimigo querendo atrapalhar, atrasar, roubar, perturbar você. Porque se você cede quando é a mão do inimigo, você é empobrecido, sua vida fica limitada, restrita, você não conquista, você não realiza aquilo que Deus tem para você. Mas quando é a mão do Senhor, e você teima, não seja como Balaão, não seja como o profeta teimoso, persistente. Vai precisar da mula falar com você? Desculpa essa associação. Não seja como a mula, de teimoso, de teimosa. Abre seus olhos e perceba a mão do Senhor naquela situação que você está brigando, que você está se amargurando, que você está odiando, que você está falando um monte de coisa negativa. Abre o seu coração. E aí, quando você enfrenta e vê a mão do Senhor, como lida com isso?
Você tem que se curvar diante da mão do Senhor. O seu papel é dobrar-se, humilhar-se, render-se, ceder. E veja bem, para os cristãos é como se houvesse uma gradação. O Senhor coloca a mão dele, o Senhor disciplina você, o Senhor usa uma situação, e aquela situação desagradável, ela está chamando sua atenção, e você não ouve, e você não presta atenção, e você não se liga, você não se toca. Então, pensa que Deus, quando Ele quer nos ensinar, primeiro Ele fala com a gente, mas a gente não ouve, faz ouvidos moucos, surdos, e Ele aumenta o tom da voz, a gente não ouve. Aí Ele põe uma interdição no nosso caminho, mesmo assim a gente não ouve, a gente não vê, não enxerga, e a disciplina de Deus vai aumentando na nossa vida. Quando vem um pancadão na sua vida, pensa, antes do pancadão veio uma pancadinha, antes da pancadinha veio uma voz, antes da voz veio um olhar. O seu pai olhou para aquela situação, olhou para você, e basta o olhar dele. E Deus diz no Salmo, não seja como a mula, como o cavalo que tem que botar freio e arreio para lá e para cá. Eu vou te guiar com os meus olhos. É assim que Deus quer nos conduzir. Assim que Deus guiou Abraão, e ele foi reconhecido como amigo de Deus. Então, se você não é guiado pelo olhar do Senhor, ou pela voz suave, ou pela voz mais alta, ou pelas interdições do caminho, um último nível da intervenção de Deus na vida de uma pessoa, na vida de um povo, é troca de disciplina para juízo. Não é mais disciplina, é juízo. O que aconteceu com os filisteus era juízo. E eles tiveram a comprovação quando botaram uma vaca com uma cria, a cria ficou nas terras da Filístia, e a vaca foi para as terras de Israel, carregando a carroça com a arca do Senhor. Juízo. E nós precisamos reconhecer que Deus é amor, é Deus de misericórdia, de benignidade. Jesus disse de si mesmo, eu sou manso e humilde de coração. Mas Ele é a verdade. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. E o nosso Deus é Deus tremendo. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, que você seja um discípulo, um aprendiz, que os seus ouvidos sejam abertos, e você aprenda esse nível. Teu pai fala e você ouve, ele olha e você entende, ele cria uma circunstância, é um nível um pouco maior do que, e você se dá conta. O inimigo cria uma circunstância e você vai a Deus e Deus fala, persevera. Ele te dá a inspiração de você enfrentar aquilo e você rompe aquele esquadrão, você rompe aquela muralha. E você é guiado, como Deus guiou Abraão lá do Oriente,
e ele fez todo aquele trajeto e o Senhor o abençoou e o prosperou. É isso que Deus quer para você. Agora, o povo de Israel, ao sair do Egito, saiu com mão forte de Deus naquelas pragas, 10 pragas contra o Egito. E no deserto, o povo pecou. O povo não ouviu, o povo se envolveu com a idolatria, o povo foi rebelde, e foram 10 pragas no Egito. E no deserto, o povo de Israel pecou 10 vezes. Encheu a medida, saiu do nível disciplina para o nível juízo. Que o Senhor te livre, que o Senhor te abra os olhos, que o Senhor abra os seus ouvidos, que você aprenda com a voz do seu Deus, com a disciplina do seu Deus. O povo de Israel, nesse 10ª tentação, Deus orientou Moisés para enviar 12 espias, um de cada tribo. Dentre eles tinha Josué, representando uma tribo, e Calebe, representando outra. E os espias voltaram reclamando, falando que as cidades eram muradas, que havia gigantes na terra e que a gente não vai dar conta, e nós não vamos conseguir, e murmurando contra Deus. E Josué e Calebe foram os únicos que creram, foram os únicos que confiaram e declararam para o povo: não, o Senhor que nos tirou com mão forte do Egito vai nos dar vitória. Só que na fala daqueles 10, a congregação toda entrou na pilha errada daqueles 10 incrédulos e se revoltou e se rebelou contra Deus e contra Moisés. E aí o Senhor falou para Moisés: esta geração não vai entrar em Canaã. Isso não é mais disciplina, isso é juízo. Aquela geração ficou rodando no deserto durante 40 anos. Na vida cristã, não quer dizer que todos esses hebreus morreram e foram para o inferno. Quer dizer que todos esses hebreus adultos que decidiam, não as crianças, os adolescentes, mas todos os adultos que tinham voz na congregação e decidiram e se endureceram, entraram num nível de perder a conexão da vontade de Deus para a vida deles. Entraram num nível que na vida cristã representa você perder a sintonia com o propósito de Deus para a sua vida. Você não escuta, você não vê, a disciplina de Deus vem em vários e vários níveis e você se endurece cada vez mais. 10 vezes é a medida completa e o Senhor diz: basta. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, quando Deus diz basta para alguém, Ele está dizendo: olha, você está fora, você não faz parte da minha equipe. Porque veja bem, queridos, o reino de Deus é um empreendimento. O reino de Deus é um mover do eterno na terra, através da igreja. Deus decidiu que Ele vai realizar a obra dele na terra por meio de pessoas. E Ele chama pessoas para serem seus instrumentos, seus vasos. Então, Ele está chamando você. Se você
no seu caminho, bater de frente com a mão de Deus e discernir que naquele relacionamento, naquele impasse, naquela dificuldade, ali por trás está a mão do Senhor. Não resista, se dobre, se curve, se incline, porque a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, 1 Pedro 5,6, para que a seu tempo Ele vos exalte. A gente poderia falar ainda muitas outras manifestações da mão do Senhor, tipo providência divina. A mão do Senhor está, às vezes, em pequenos detalhes. Você gostaria de uma coisa e aquilo perdeu, não achou, entrou numa loja, você queria, não tinha mais. Você chega lá, é a última para você comprar. Você vai enxergar a mão de Deus fazendo mimos com você, carinhos, coisas que não são coincidências humanas. E você fala: meu Pai, muito obrigado, Senhor. Porque quando você entra nessa conexão de andar com Ele, de caminhar com Ele, Ele quer encher você de bênção sobre bênçãos. E você vai ver. Outras vezes você passa por uma fase difícil e quando olha para trás naquele percurso, você viu a mão do Senhor te livrando, te abençoando, usando pessoas para lhe ajudar, coisas que você não conseguiria superar sozinho, e você deu a volta por cima e soube que foi a mão, a boa mão do Senhor sobre você. Então, mesmo quando o inimigo se mete, e não era propósito de Deus dele se meter, porque ele é ladrão, ladrão tira o que não lhe pertence, ladrão viola a lei. Então, o inimigo, quando ele se mete na sua vida para roubar, para perturbar, para atacar você, ele veio para roubar. Você pode dizer: mas no caso de Jó, Deus permitiu. Verdade. Ali não havia uma brecha, um pecado em Jó que favorecesse aquele ataque do inimigo. Havia uma permissão específica de Deus. Mas não pense que todas as perturbações do inimigo na sua vida sempre serão uma permissão específica de Deus. Não. Diz lá em Tiago 4, verso 7, humilhai-vos debaixo da poderosa... Não, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos estar debaixo da mão do Senhor. E estando, se colocando debaixo da mão do Senhor, você tem força da parte de Deus, e também da sua decisão, para resistir ao inimigo, para resistir o ataque, o assédio dele. E ele vai fugir de você. Por quê? Porque você está sob a mão do Senhor. Então, mesmo naquelas circunstâncias que não houve uma permissão específica de Deus, como no caso de Jó, que isso também ocorre na nossa vida, mas não é o dia a dia, o inimigo perturba, rouba, ataca, viola você no dia a dia. Mesmo assim, ainda estamos debaixo da promessa de Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque mesmo que entre a mão de Deus e você, aqui o microfone é você e a mão de Deus, tenha muitas camadas de coisas humanas, de perturbação do inimigo, você andou meio fora dos caminhos, tem um monte de camada lá, e o inimigo está usando essas camadas para te perturbar. Mas se você
olha além do humano e além da dimensão espiritual e diz: o Senhor é o meu Deus. Todos esses problemas, todas essas camadas, o Senhor é poderoso para fazer com que tudo isso que aconteceu, poderia não ter, não deveria ter acontecido, tudo isso se transforme em aprendizado, bênção e crescimento na sua vida. Para finalizar, Isaías 54:17 é uma promessa: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos confiar em Ti. Sabemos que o Senhor é justo, perfeito em seus caminhos, o Senhor é reto, totalmente confiável. Obrigado porque o Senhor é Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, e a Tua boa mão está estendida sobre nós para abençoar, para prosperar, para proteger, para nos livrar do inimigo. E a Tua boa mão também está sobre nós para nos ensinar, nos guiar e nos disciplinar. E queremos, Senhor, beijar a Tua mão, reconhecer o Teu senhorio, nos curvar diante da Tua soberania, da Tua majestade e nos render. Como disse Jesus, nosso Senhor: todavia, faça-se a Tua vontade, não a minha. E que haja paz sobre cada um, que cada um nesta hora possa render-se, abrir mão, submeter-se debaixo da Tua poderosa mão. E eu abençoo aqui não só cada pessoa, mas cada família representada. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém.